gente fala agora da reforma do setor elétrico. Isso porque, com a entrada em vigor da MP 1300 no segundo semestre, proporcionalmente são adicionados 3 bilhões 400 milhões de reais à Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, nesse ano. Dessa forma, o custo dos subsídios para a baixa renda vai chegar a 10 bilhões de reais, sendo 29,5% superior aos 7,8 bilhões de reais previstos pela agência reguladora ANEEL. Com isso, o orçamento total da CDE para 2025 vai ter um aumento de 38,5%. Os efeitos práticos da nova tarifa social foram calculados pela Volt Robotics e o diretor-geral da empresa, Donato Silva, está aqui com a gente para detalhar esse estudo. Muito boa tarde, Donato. Boa tarde, muito obrigado aqui pela oportunidade. Boa tarde a todos também que estão nos vendo aqui. Muito obrigado a você por aceitar nosso convite. Donato, esse estudo mostra que esse custo estimado de mais de 10 bilhões para os subsídios de baixa renda em 2025 representa um aumento de quase 30% sobre essa previsão da ANEEL. Queria entender como essa conta vai ser paga, qual que é o impacto que a gente pode prever para a conta de luz daqueles que não são beneficiados por essa tarifa social, né? Perfeito. Olha, o desconto da tarifa social, ele é dado, né, a todos os consumidores que têm renda média familiar entre 0,5 salário mínimo, e foi uma mudança de regra, e essa mudança de regra aumentou o benefício. Esses consumidores, se eles estivessem numa tarifa que não fosse a social, né, numa tarifa normal, em média no Brasil, eles teriam uma conta de luz de R$ 170 por mês. Antes, na tarifa social que existia, ela era um pouco mais complexa, ela tinha os degrauzinhos assim para fazer a conta, era um desconto que ia diminuindo e tal. Eles pagavam 40% a menos, na prática, né? Pagavam R$ 68 por mês na conta de luz. E agora, com essa nova regra, a média dos consumidores baixa renda do Brasil vai para R$ 46 por mês. Então é um desconto de 60% em relação a quem não é, na média isso, tá? Em relação a quem não é baixa renda. Qual que é o ponto? Os custos que existem para gerar energia, para transmitir energia, para a energia chegar a todas as casas, eles continuam lá, né? Então, quando se dá desconto para algum consumidor, alguém tem que pagar essa conta. E essa conta ela é paga por todos os consumidores que não são baixa renda. Então, toda a indústria paga um pedaço dessa conta, todos os consumidores comerciais e as nossas residências, todo mundo vai pagar um pouco a mais. Qual que é a diferença que existe, né? O fundo, a gente estima aqui, né, que por ano, a gente está falando um pouco mais de 5 bilhões de reais, 5,3 bilhões de reais, que vão reduzir na conta dos consumidores que são baixa renda. E aí, alguns estados, eles têm mais consumidores baixa renda do que outro. Por exemplo, o estado da Bahia é o estado que mais tem consumidores baixa renda. Então, lá, como o estado, né, vai ter uma redução no custo total com energia, porque muita gente vai estar tendo desconto. Ao passo que outros estados que ou não tem tanto consumidor baixa renda, ou tem muito consumidor que não é baixa renda, vai arcar mais com esse custo. Então, a hora que a gente olha essas distribuições, né, estado a estado, a gente vê que o estado de São Paulo, por exemplo, ele vai contribuir com 30% do custeio desses descontos, mas ele vai receber de desconto 12%. Ele é o estado que no balanço sai mais perdendo, perde 1 bilhão de reais por ano, né, fazendo a diferença entre o quanto os consumidores todos vão pagar mais e o quanto os consumidores que têm direito a desconto vão ter de desconto. No caso da Bahia, que está na outra ponta, ela vai ter um benefício líquido de cerca de 470 milhões por ano, né, agora a gente vai sentir isso, metade disso este ano, mas o ano que vem já vai ser cheio, né? Então ela vai contribuir com cerca de 3%, mas vai ter um benefício na faixa de 12%. Pois é, né, Donato? E a gente viu exatamente essa pressão do ponto de vista inflacionário, né, como foi publicado pelo IBGE, né, com esse detalhamento do IPCA de julho. Eu queria entender, esse impacto ele foi bastante significativo em São Paulo, se não me engano, de 10% na comparação ano a ano, né, o avanço do preço da energia elétrica, mais de 10%. A gente consegue mensurar exatamente o peso desses subsídios na composição do IPCA, pensando daqui para frente? Olha, a gente consegue, quando a gente fala de energia elétrica, né, e o peso dela no IPCA,
a gente tem que olhar com bastante atenção e botar bastante foco nas contas de energia do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. Elas têm o maior peso no cálculo do IPCA. O IPCA é calculado com base no custo, né, de 17 capitais, mas São Paulo e Rio de Janeiro eles pesam mais. Então, nesse caso, a gente está falando aqui de aumentos tarifários promovidos, né, somente por conta da questão do desconto da tarifa social. Esses aumentos eles estão na faixa ali de 1,5% a 2% em média, né, nas tarifas. E aí a gente tem assim, para cada 3% de aumento na tarifa, né, uma variação ali de 0,01% na inflação. Então a gente já começa a ver a gente mexer no IPCA por conta realmente dos descontos. É um custo que vai ser arcado por todo mundo, né, e o que a gente sempre questiona é que assim é um desconto que está sendo dado do ponto de vista com uma base social. A gente não questiona as pessoas que têm menor poder aquisitivo, elas poderem realmente ter uma conta de energia mais barata, porque isso vai ajudá-las muito na gestão dos orçamentos familiares, né? O que a gente questiona é que esse sobrecusto, né, esse desconto, ele está sendo pago pelos outros consumidores. Seria muito mais justo se esses descontos não fossem pagos pelos outros consumidores, eles fossem pagos com recursos da União, da coleta de impostos. É um programa social, né? Então acaba que a hora que ele vai para os outros consumidores, ele aumenta o custo da indústria, ele aumenta o custo do comércio, ele aumenta o custo de todas as outras famílias. E além disso, é um benefício social que ele é dado com base na tarifa de energia. E a tarifa de energia, ela varia muito de estado para estado. Então a gente não consegue garantir que aqueles estados, por exemplo, que têm um desenvolvimento econômico menor, né, vão ter uma tarifa mais barata, a mesma tarifa social, do que um estado que está mais desenvolvido economicamente. Então, regionalmente, as diferenças, os impactos sentidos são muito diferentes. Pois é, né, Donato? Eu estava dando uma olhadinha aqui nos números publicados por vocês. Esse estudo aponta que para reduções entre 2% até 56% na conta de luz de família de baixa renda, dependendo da distribuidora, está previsto nessa redução, está prevista nesse rol bastante significativo. O que explica essa disparidade dos descontos, né? E queria entender como é que isso, de novo, né? Você disse que essas tarifas elas elas podem não ser tão setorializadas, atingir aqueles que de fato mais precisam, né? Não, perfeito. Olha, a distorção era pior. Essa medida ela melhora, né, o jeito que é feita a conta. Ela só não resolve totalmente, né? Hoje, o que vai acontecer com essa nova medida que foi publicada na medida provisória 1300, né? Essa nova tarifa social? Para os consumos até 80 kWh, só para as pessoas entenderem, em média no Brasil, as famílias consomem, todas elas, né, 180 kWh por mês. Isso é um valor médio. Para quem tiver na tarifa social, né, então os consumidores que estão no cadastro único e têm renda per capita de 0 a meio salário mínimo, de 0 até 80 kWh, não vai pagar pela energia elétrica. Então, até 80 kWh, o Brasil inteiro ficou igual, tá certo? Só que o 81, 82, esse 1, esse 2 que vão se somando, né, para cada região, ele vai depender da tarifa local. E é nessa hora que começa a ter muita diferença. Pelas nossas contas, em média, por exemplo, no estado da Paraíba, que tem uma das menores tarifas, né, em média, quem consumia ali 150, né, kWh por mês, né, um valor aqui só para a gente ter uma ideia, ele vai pagar R$ 25 por mês de conta. Tá? Então, ele está tendo uma baita economia. Quem consumir 150 kWh, o mesmo tanto, tá certo? Só que não tiver na Paraíba, tiver no Amapá, vai pagar R$ 150. Então, essas diferenças é por conta da tarifa de cada localidade, que ela é muito diferente. Então, a gente até questiona, né, e talvez sugere, acho que uma das questões para a gente pensar é que essa tarifa baixa renda, ela não deveria depender das tarifas de cada localidade. Deveria ser uma tarifa única Brasil e o valor associado está muito mais ligado, por exemplo, ao piso do salário mínimo nacional do que a tarifa de cada distribuidora. Porque cada distribuidora, cada região, né, diferente do Brasil, tem custos diferentes que precisam ser arcados com a tarifa de energia. Em alguns lugares a energia é mais cara, em outros lugares a transmissão, o custo da rede é mais caro.
em outros lugares, o próprio custo da distribuidora é diferente. Então, o que os consumidores começam a pagar quando sai do 80 muda muito de região para região, porque a cada área de concessão, para quase que cada estado, né, tem uma estrutura de custos diferente para ser bancada para o fornecimento de energia. E aí o consumidor que tem uma baixa renda entra nessa tarifa, ele tem uma expectativa de reduzir muito, mas acaba que está reduzindo mesmo, 60% em média, mas nessa média tem bastante desvio regional. Donato, eu queria te perguntar exatamente dos impactos sobre, né, sobre o nível de atividade econômica. Isso porque pensando, por exemplo, em algum tipo de incentivo, né, para que, por exemplo, pequenos negócios em regiões mais pobres, por exemplo, do país, né, que tenham algum tipo de desconto das tarifas, isso pode de alguma forma impactar o nível de atividade, principalmente desses pequenos vilarejos, dessas pequenas cidades? Olha, a gente entende que sim. A gente analisou esses impactos e fez uma soma por região, para ficar mais fácil assim da gente visualizar, né? Na região Nordeste como um todo, a gente vai ter um acréscimo de renda circulando na economia de 2,4 bilhões de reais, né? Então, são várias famílias que, por conta de ter aumentado o desconto ali, né, na conta de luz, elas vão ter mais dinheiro para poder, né, gastar da forma que elas quiserem, né? Pode mais comida, pode fazer uma reforma na casa. Então, tem muita coisa que, ao longo do tempo, vai poder ser feita com esse dinheiro. Na região sudeste, né, esse impacto chega em 1,6 bilhões de reais. Depois no norte 600 milhões, no centro-oeste 350 e na região sul 270 milhões. Então, no total, esses 5,3 bilhões de reais que vão custar a mais, né, para quem não tem a tarifa social, ele vai beneficiar quem tem essa tarifa, né, social, e tem muito mais na região Nordeste, por isso que localmente a gente vai ter 2,4 bilhões de reais circulando na economia. Pensando nesses níveis de repasse, Donato, para a conta de desenvolvimento energético, vocês veem algum tipo de possibilidade de judicialização desse texto ou não? Olha, essa questão da tarifa social é uma questão que ela é muito aceita, né, no setor. Assim, todo mundo vê essa necessidade da energia elétrica como um bem essencial, ser acessível e ter esse subsídio, né? Então a gente não vê nenhum tipo de conflito em função da tarifa existir. O que a gente vê é uma discussão sobre como custeá-la, né? Obviamente, os consumidores de energia elétrica, principalmente, né, aqueles que conseguem enxergar essa conta e ela pesa realmente na competitividade da indústria, dos preços dos produtos do comércio e mesmo na renda das famílias. E também o pessoal sempre questiona, poxa, se é um programa social, esse recurso ele deveria ser bancado pelo Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional, opa, precisamos ajudar as famílias mais carentes a ter acesso à energia elétrica. Então, e não pelos outros consumidores. Então, a gente vê um desejo muito grande do custeio vir da União e não dos outros consumidores. Isso seria muito bom para a economia do Brasil inteiro, mas a gente não vê nada, nenhuma disputa aqui, ninguém falando de judicializar contra essa medida. É mais sobre a fonte de custeio que o pessoal gostaria de ver algo diferente. Mas é exatamente nesse cenário que a gente vem discutindo bastante, Donato, sobre essa restrição orçamentária bastante significativa, de onde viriam esses recursos? Há algum fundo, por exemplo, que teria essa possibilidade de ter uma destinação para cobrir essa tarifa social ou não? Olha, atualmente não tem nada explícito sobre isso, tá certo? Então teria que ser. Tem uma lei de 2012 que ela previa que a União poderia fazer aportes na CDE. Foi feito um aporte e depois nunca mais foi feito nenhum, né? Então já existe um caminho legal para esses aportes serem realizados direto do orçamento da União. Na medida provisória 1300, né, que é essa que estabeleceu a tarifa social, ela teve um conjunto muito amplo de emendas, gente querendo mudar o texto da medida. E existem ali algumas propostas de utilizar o fundo do pré-sal para colocar recursos para bancar a tarifa social e mesmo outros incentivos que existem dentro dessa conta de desenvolvimento energético, né? Mas não tem nada muito, além dessas emendas, hoje não tem nenhuma previsão específica. Mas teria que realmente, a hora que a gente olha para a situação fiscal como um todo, né, por uma medida dessa caminhar, a gente teria que claramente ter um esforço fiscal de redução de custo para poder abrir espaço para um programa social, né? Então, eu acho que é um pouco mais complexo, aí depende de questões políticas mais abrangentes.
Como tudo no Brasil, é sempre mais complexo. A gente conversou aqui com o Donato Silva, diretor-geral da Volt Robotics. Muito obrigado a você, Donato. Eu que te agradeço. Obrigado a todos. Até mais. Boa tarde.